Pela graça de Deus é que nós podemos chegar até você nesta manhã, levando a palavra que Deus tem para o seu coração, palavra essa que nós encontramos na inerrante, poderosa palavra de Deus para o nosso coração. E nós vamos encontrar um recado de Deus para nós, está hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 23. Nós lemos assim: depois que João ter sido preso, eu leio isso no verso 14, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. É interessante notar que Jesus se referiu à igreja apenas 2 vezes no Evangelho. Por exemplo, lá em Mateus 16, o Senhor Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós vamos encontrar esta expressão igreja, que significa aquele grupo de cristãos, a Assembleia dos Santos, aqueles salvos por Jesus Cristo. Mas é interessante que Jesus usou a palavra reino de Deus, reino dos céus, esta expressão, por mais de 70 vezes no Evangelho. Parece que era a obsessão de Jesus, a sua obsessão magnificente. Jesus se referia sempre ao reino de Deus. As parábolas que ele contou sempre se referiam ao reino de Deus. E o que significa reino de Deus? É a presença de Jesus em nosso coração. É um reino invisível, universal. Ele está no coração dos seus filhos. E para que haja um reino, é preciso que haja súditos. E quem são os súditos desse reino? Quais são as características dos súditos desse reino? A primeira característica dos súditos desse reino é que eles têm Jesus como Senhor, o supremo Senhor, o soberano Senhor. Eles entendem que não há outro Deus. Eles entendem que eles não precisam adorar a outro Deus. Eles já adoram a Jesus e Jesus é suficiente na vida deles. Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 8, um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Então, os súditos do reino de Deus adoram a Deus, têm no Senhor Jesus o seu Senhor, o soberano Senhor. Em matéria de fé, em matéria de religião, Jesus é suficiente. É por isso que nós dizemos que Jesus é único e suficiente Salvador e Senhor. Não há outro. Nós podemos encontrar nos ensinos das Sagradas Escrituras esse exemplo. Muitos livros têm sido escritos a respeito de Jesus, mas é nas Sagradas Escrituras que nós vamos encontrar o endereço dele, a palavra dele. E quando os cristãos meditam na palavra dele, eles crescem espiritualmente, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada, porque são súditos do reino, servem a um Senhor. Antes eram servos do império das trevas, mas nós fomos libertos desse império das trevas. A palavra de Deus diz que ele nos transportou para o império, para o reino do seu Filho, em quem temos a redenção, pela morte de Jesus, seu Filho amado. Então, meu querido amigo que nos escuta nesta manhã, que está ao alcance da nossa imagem, você pode ser um súdito desse reino. Basta reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, único e suficiente Senhor. Nós não temos outro Senhor, um só é o vosso Mestre, um só é o vosso Senhor, e esse Senhor é Jesus, o Messias, o Cristo, o Redentor do mundo, o meu Salvador, o seu Salvador. Pense nisso nesta manhã, que Deus abençoe a sua vida. Amém.